Bem-vindos ao Sol em Aquário, mês de Aquário. E a gente pode começar dizendo que a autotransformação não é só adquirir novas habilidades, mudar um comportamento, e sim ter uma nova percepção de tudo ao seu redor. A transformação ela não acontece em 5 minutos. É todo um processo, é consequência de um período de tempo em que você se dedica, em que você olha para dentro, em que você tem objetivos e faz algo em direção a realmente a mudança e a transformação. E Aquário, a característica principal é que eles são muito revolucionários, excêntricos, inquietos, extremamente humanitários, independentes, criativos, bastante criativos, solidários, inovadores e ao mesmo tempo muito imprevisíveis. E todos nós temos um aquário, um lado aquariano, uma área da vida em que esse personagem, esse arquétipo assume a dianteira e nessa área da vida a gente se posiciona como um verdadeiro aquariano. E para isso saber é muito importante e interessante, né? Porque você direciona a energia do mês, a potencialidade toda que a mudança de energia provoca, né? Você consegue direcionar com muito mais clareza quando você sabe as áreas da vida, quais são os arquétipos que se encontram em cada área da tua vida. Através do mapa astral a gente tem essa clareza e oportunidade aí de mais desenvolvimento, mais autoconhecimento, direcionamento, mais oportunidades aí de foco e objetivos com consciência, vamos dizer assim. Então, Aquário, a gente pode dizer que é o 11º signo do zodíaco e é o último da tríade do elemento ar. O primeiro é Gêmeos, depois a gente tem Libra e a gente termina com Aquário. Isso representa o ápice do nosso desenvolvimento mental, principalmente. E junto disso, toda a criatividade, porque o regente de Aquário é Urano. E Urano, ele é extremamente inventivo, criativo, ele é futurista, ele é tecnológico, ele é excêntrico, ele tem rompantes de tanto de um lado positivo quanto negativo, ok? Tudo isso a gente tem sempre que trabalhar as polaridades. Mas é um planeta que realmente impulsiona a gente para o melhor que temos de ideias, de insights, de oportunidades, de concretizações, de uma forma diferente, de trazer novidade para dentro daquilo que aparentemente parece tão comum. Quando a gente fala, né, do astro rei, que é o Sol, todos os meses ele ingressa sempre num novo signo. E isso evidencia principalmente a energia e traz uma promessa de renovação, ativa sim toda uma potencialidade por mais 30 dias de acordo com aquele signo em que ele se encontra. E o Sol em Aquário entra hoje, dia 20 de janeiro, e fica até o dia 18 de fevereiro. E esse período todo ele movimenta de uma maneira especial, principalmente os nossos contatos sociais, os grupos, equipes, os amigos, né, o grupo de amigos e até mesmo os virtuais, né? Ele tem muito a ver esse mês com o coletivo. Também estimula atividades de início que são pioneiras, novidades, modernidades, traz todo um contexto que pode ser sempre agregado e deve ser agregado aos planos, aos objetivos, aos projetos, às ideias que já estão em andamento ou por acontecer durante aí o ano. Então é um período em que tudo isso se renova de uma maneira muito positiva. Nos relacionamentos, né, cooperação, igualdade, o respeito mútuo, isso tudo fica muito evidenciado. E as amizades, com toda certeza, elas são muito mais valorizadas. E contar com os amigos, saber realmente aqueles que vão te impulsionar, te motivar. E muitas vezes é um amigo que nos chama a atenção
é um verdadeiro amigo, né? Porque ele pode perceber, sim, e isso serve como motivação, isso serve como uma forma de nos alavancarmos diante dos objetivos e projetos que temos. E tem os amigos que também são grandes armadilhas, que estão sempre contestando e trazendo muitas vezes questionamentos internos que precisamos trabalhar. Quando surgem dúvidas ou diz que não vai dar tão certo e por aí afora. Então é um momento de muita atenção, de muito valor nos amigos que temos e no coletivo, nas equipes, nos grupos, no social de uma forma geral. Esse mês ele fica com um direcionamento mais posicionado em relação a isso. Palavra-chave, então, que a gente pode dizer seria solidariedade. Assim, não é ser bonzinho, ok? E sim inteligente. Há uma grande diferença entre a solidariedade porque eu sou muito boazinha ou porque eu sou inteligente e vejo a oportunidade, sim, de agregar valores a algum coletivo e não como uma vantagem de apenas agradar àqueles que estão à minha volta ou faz parte aí de um contexto. Então, entendam a diferença entre querer agradar muito, isso está estimulando o ego no sentido de reconhecimento e não de colaboração, no sentido de cooperação, no sentido de contribuição. A palavra contribuição aí, ela cai muito bem nesse contexto. Lado negativo do aquariano, né, do signo aí de aquário, é o nervosismo, a tensão, a impaciência, o imediatismo, muita agitação, quando briga muito, né, entra numa onda de contrariedade e aquilo assume ganha um volume, uma proporção aí que vai acarretando aí muitos desafios. Todas as situações começam a se tornar mais desafiadoras e pode muitas vezes gerar um grande desânimo. E aí tem já um certo individualismo, isolamento, há uma forma de querer defender com unhas e dentes a sua opinião, o seu raciocínio, como se somente fosse ele o mais certo, né? E deixa passar a oportunidade aí de enxergar os dois lados. E positivo que a gente já comentou, né? Ele é sempre solucionador, ele tem uma visão lá na frente, uma capacidade aí muito grande de se sociabilizar, é um amigo e podemos dizer assim, aquarianos são dos melhores amigos porque ele é rápido, ele é intenso, ele é ágil, tecnológico, ele tem sacadas muito interessantes. Lembrando que Urano, o regente desse signo, ele vai permanecer aí num conflito com o próprio signo. Urano está em Touro e ele vai formar durante o ano de 2020 aí um certo conflito com o próprio signo. E isso pode gerar aí surpresas, mudanças de planos, situações inesperadas. Então é muito importante a gente aprender a lidar com essas formas inesperadas aí de lidar com as situações. E descobrir na gente como eu sou diante disso, qual é a minha postura e perceber que muitas vezes eu preciso desenvolver mais habilidades, encontrar outros caminhos, outras formas de lidar com a imprevisibilidade, porque o ano promete sim grandes surpresas, muitas positivas e às vezes aquelas que realmente podem gerar contrariedade. Então isso é uma forma geral aí da gente ver o signo de Aquário, que todos possam ter um excelente mês de insights, de criatividade, de solidariedade, de compartilhar, de amizade e um fluir aí constante em direção a todos os objetivos e propostas. E agora a gente vai falar um pouquinho mais, né? Principalmente que é um vídeo aí dentro do YouTube. Vou falar um pouco mais, aprofundar em alguns pontos aí desse mês e dar alguns aspectos mais específicos do Sol em Aquário para cada signo. Então fica comigo, me acompanhe. Quem tiver oportunidade, se direcione para o YouTube, Cássia Bortolozzi, e assista lá
as dicas para cada signo. A personalidade, né, aquariana principalmente, é considerado como um dos mais imprevisíveis, um dos mais cheios de novidades e que muitas vezes desperta, né, a relação de grandes expectativas. Por ele ser tão agitado, tão imprevisível, ele também gera muitas expectativas sobre os outros. De todos os signos, a gente pode dizer que o aquário é quem está mais preparado, né, para lidar com a imprevisibilidade. Ele tem uns insights muito rápidos para lidar com situações desafiadoras assim, buscando recursos de onde às vezes ele nem imagina, né? E ele fica, como se assim, né? Ele está sempre ciente de que o impossível é muito mais do que se pode pensar. Então é como se não tem o impossível. O aquariano ele está sempre em busca das soluções e acredita muito no futuro. E isso muitas vezes tira ele do presente. E é onde vem a questão da expectativa, porque ele transfere para o outro muitas vezes o comportamento ideal e a necessidade de que o outro realizasse, porque ele está enxergando lá no futuro, lá na frente, a figura, o que vai acontecer. E é aí que gera essa expectativa. Aí o que acontece, né? O aquariano ele tende muitas vezes a desconstruir para poder reconstruir. É como se a desconstrução para ele fosse uma forma de eu existo. Tudo aquilo que ele pode gerar de novidade, de coisas, de trazer coisas novas, estimula muito o aquário e o aquariano, né? E a aquariana. Ele tem sempre um espírito muito contestador. É muito interessante porque ele até concorda com você, mas muitas vezes, logo de impacto, a reação dele é falar não é por aí, porque ele já vem com uma ideia como se fosse a ideia mais certa. Porém, passado um tempo, ele até pondera e realmente agrega isso. Por isso é muito importante a gente desenvolver isso nesse mês. Olhar realmente a questão certo e errado, porque muitas vezes todos podemos estar certos, né? Os dois lados podem estar certos. E se eu consigo realmente mais observar antes de contestar, porque o ímpeto desse mês de contestação fica mais evidenciado de uma forma geral. E se eu consigo realmente olhar com mais clareza o que do outro, por mais que esteja diferente do que eu estou pensando ou sentindo, o que do outro eu posso tirar de aprendizado e que venha a agregar dentro da minha própria proposta. Então seria uma dica mais ou menos nesse sentido, né? Que é bastante interessante de olhar durante esse mês. Na relação com o outro, né, a tendência toda realmente é um altruísmo, uma cooperação, uma forma assim de querer fazer além muitas vezes. E isso pode às vezes acarretar uma sobrecarga no aquariano, porque ele, no ímpeto de querer tanto agradar e de ajudar, ele acaba assumindo à frente de algo que o outro realmente tem toda a capacidade e potencialidade de fazer. Mas internamente é uma forma tão natural do aquariano de querer ajudar e de resolver muitas vezes a proposta do outro, que ele acaba atropelando um pouco as situações ou os fatos e não colocando numa conversa, num diálogo mais aberto. O aquariano também no amor, né? Ele se relaciona de uma forma muito jovial, ele tende a encontrar vamos caminhar juntos, dependendo muito do ascendente, tá? Mas a tendência do aquariano é uma visão de que podemos ser os mais parceiros, cúmplices, amigos do mundo e ter uma sincronicidade, uma intimidade extremamente excêntrica, diferente, fazer, né, todo um movimento, ter um relacionamento completamente diferente do trivial, aí, do convencional. Ele está sempre vinculado à admiração pelo outro
Isso é o que conquista muito o lado aquariano, né? Dentro de um relacionamento afetivo. Quanto mais o outro desperta admiração, mais envolvimento o relacionamento né, assim, encontra, assume. Então fica aí a dica também, durante o mês, a gente valorizar muito, buscar esse olhar aí, o que do outro eu admiro tanto. Nas amizades não tenho o que falar, né? É o carro-chefe do aquário, ele é o signo que assume a casa dos amigos, o setor dos amigos, do social, da forma de se sociabilizar, do coletivo, de grupos. E em parte, né, muitas vezes a amizade para ele significa mais que o próprio amor, porque ele não é passional, né? Ele é muito mais realista, ele é mais no sentido de crescimento, de futuro. E quando fala a palavra amor para ele, pode muitas vezes trazer o contexto de isso é problemático. Então, a melhor relacionamento para um aquariano é aquele relacionamento amigo. E lógico, grandes casamentos aí de aquarianos, por quê? Porque preservam e investem mesmo nessa cumplicidade, nesse respeito, nessa parceria, nessa amizade, nesse olhar pelo outro. Ele é, podemos dizer, um dos signos aí de amizade mais leal que a gente tem, honrado, alguém que se pode realmente confiar, é um excelente ouvinte e um conselheiro extremamente cuidadoso e objetivo. Então, se você precisa mesmo de um amigo, confie no aquário, ele realmente vai fazer o que estiver ao alcance dele para te ajudar da forma mais sincera que puder. Já na questão financeira, né, o aquariano ele tende a entrar principalmente no sentido de reorganização, de trazer coisas novas para um campo financeiro, para um campo empresarial, para um profissional. Ele tem insights, ideias e ele realmente intensifica os valores dentro de uma empresa. Principalmente os valores, e ele vai sempre buscar algo em que possa agregar ao coletivo. Isso é muito interessante quando líderes aquarianos estão em equipes, em empresas, há sempre um olhar mais humanitário. Se isso não estiver acontecendo, pode ter certeza que algo bagunçado acontece para chamar a atenção nesse olhar pelo todo. Então aí a gente entra, né, do dia 20 de janeiro agora até 18 de fevereiro, com essa energia aí aquariana, e a gente pode sim aproveitar muito durante o mês dos aspectos que vão se formar, né? Temos aí a Mercúrio em Aquário, que isso eu já comentei no vídeo anterior. Quem não assistiu pode ver qual é a potencialidade que Mercúrio em Aquário traz e esmiuçar aí, aproveitar ao máximo essa energia de insights, de criatividade, de ideias. E ao mesmo tempo a gente tem aspectos com Vênus, com Marte, com Netuno, lembrando sempre da questão de grandes ilusões, de impaciência, de irritabilidade, isso vindo muito de Marte, de Urano. Esses aspectos eu fui já comentando, né? Comentei na energia da semana, e a gente vai falando gradativamente durante os dias aí, nas dicas do dia. Mas é um mês sim que você tem muita vontade de ver seus objetivos caminhando, indo em direção ao resultado final, indo em direção à conquista, aquilo que realmente você traçou como uma meta, como uma realização, e isso é muito possível durante esse mês de Aquário, principalmente por todo o valor que vem agregado de grandes ideias e inovações. Então, realmente é atenção e foco para que você traga na energia do dia, da semana, os melhores momentos e oportunidades de observar o todo, né? E não ficar apenas preso numa parte, vamos dizer assim. Ainda nesse mês a gente tem a oportunidade de deixar para trás velhas amarras
e as formas, né, de estar que já não servem para o futuro, porque o Aquário nos impulsiona para o futuro, e aquilo que é Plutão, Saturno vai perpetuar sim durante o nosso ano, ainda estamos caminhando para o ano novo astrológico, mas é como se esse Sol em Aquário é como se é um novo ano, é um ano novo já, porque ele traz muita energia, muita disposição, muita motivação e traz para você uma forma de trabalhar a própria segurança emocional, de encontrar equilíbrio, de encontrar maturidade, clareza aí, para não repetir os velhos padrões. Então se questione mais quais são os padrões que eu venho repetindo, né? E que eu posso fazer sim diferente. Dentro dos objetivos, né? Há muita força aí para que você assuma mais responsabilidades e comprometimento, porque Saturno é um corregente de Aquário. Então traz sim a intenção toda de comprometimento para você atingir e conquistar as suas metas. Então se preencha disso, né? Se for uma ferramenta aí, algo que você realmente precise para ir em direção aos seus objetivos. Então vamos falar um pouco agora especificamente para cada signo, lembrando uma forma geral, generalizada aí dessa energia solar de acordo com o teu signo, tá? E a gente tem sim a oportunidade de olhar dentro do mapa, se você não sabe qual é o seu setor de Aquário, é um momento aí sim de ir, né, e olhar como que você pode melhorar aquela área da vida, trazendo toda essa energia aquariana e aproveitar, né, de uma forma consciente, expandindo sua consciência para tudo aquilo que você precisa conquistar aí, realizar durante o seu ano. Então vamos lá, né? Para Áries, a gente pode dizer como Áries está num ano muito profissional, o Sol em Aquário traz mais energia aí, de acordo com o potencial que você tem para lidar, né, com as questões profissionais, para você ir mais adiante, ir em frente com os seus objetivos. É um olhar, vamos dizer assim, é como se você traz um olhar mais direcionado para você, vamos dizer, é como se você precisa olhar mais para você mesmo, prestar mais atenção do que você tem trazido para si, do que você vem propagando, né? Tem muito a ver aí com a comunicação, com as esperanças transmitidas, tanto para você quanto para o outro. Pro taurino, quando o Sol entra em Aquário, a gente tem que pensar que Vênus nesse momento em Peixes. Peixes o Vênus é o signo, é o planeta que rege Touro, e ele estando em Peixes faz com que você possa ter aí um pouco de ilusão em relação ao seu financeiro e traz o contexto de você se dedicar um pouquinho mais à família e ter mais atenção às decisões a longo prazo, tá? Isso mais para o taurino. Para o geminiano, com o Sol em Aquário e o Mercúrio em trânsito em Aquário, né? É um momento grandioso para ter uma atenção à própria criatividade, ao lazer e aos insights que surgem nesse mês, porque tudo isso vai ser direcionado para um foco no final do trânsito do Sol em Aquário. Para os cancerianos, é um momento muito favorável para dar uma atenção à própria saúde, às rotinas e ao trabalho. Traz essa atenção durante esse mês, porque pode trazer aí, apesar do Sol em Aquário levar motivação, energia, para o canceriano ele tende a ter um cansaço um pouco maior. Então é necessário aí organizar-se de uma forma mais coerente para ter um tempo para cuidar de si, até mesmo com a meditação, caminhada, relaxamento, coisas nesse sentido.
para o leonino, uma necessidade muito grande de liberdade nas suas próprias relações, na forma de se relacionar, e traz aí uma impulsividade para quebrar alguma coisa que você vem perdurando por muito tempo. Então é um momento sim de mudança, de transformação, de uma rotina que talvez já não esteja tão coerente para os seus objetivos. É muito importante a consciência nessa fase e não tomar atitudes precipitadas até o final desse ciclo. Já para os virginianos, o Mercúrio, né, que é o regente de Virgem, ele em Aquário intensifica aí a oportunidade também da criatividade e de aperfeiçoamento, para que você realmente promova uma mudança, principalmente com tudo que está externo, algo que você precise realmente lidar com uma consciência e fazer uma mudança, mesmo que provoque alterações nas rotinas diárias, nas parcerias, e tem um mês aí muito vinculado ao financeiro também, um pouco mais de paciência em relação ao como você vem lidando com os valores. Para os librianos, a Vênus, também assim como o touro, Vênus que é o regente de Libra, em peixes, traz um sentimento muito maior de fé e uma vontade muito grande para os librianos enxergar a figura completa, né? Ele consegue visualizar outras realidades diferentes daquela que ele vem vivendo e tem a oportunidade de se aprofundar muito mais num campo aí espiritual que vai trazer muito mais inspiração durante esse mês, criatividade, potencialidade, motivação. Então é trabalhar mais a questão espiritual. O Escorpião, para os escorpianos aí, os temas mais ligados são em relação à carreira e à projeção social, vamos dizer assim, a forma como você vem se projetando em direção a aquilo que você realmente quer alcançar de destaque, de reconhecimento. E traz aí uma energia muito possível de mudanças que fazem com que você se encontre mais cercado de pessoas que vão te ajudar a superar limites, principalmente aqueles que você julgava não tolerar. Traz aí uma oportunidade de um crescimento interno, muito, muito propício durante esse mês de Sol em Aquário para você, Escorpião. E para os sagitarianos, a atenção principalmente direcionar-se, olhar para os amigos, ouvir, acolher mais as sugestões que amigos venham a te trazer, principalmente quando você olhar para a reorganização financeira que você colocou, de uma forma consciente ou não, mas colocou como um foco para esse ano de 2020, que tem muito a ver o ano de 2020 com o setor financeiro para os sagitarianos. E você tem a oportunidade sim de mostrar muito a sua importância, o seu valor nesses grupos sociais, coletivos. Para os capricornianos, a gente pode dizer que Saturno ele entra numa fase aí já um pouco mais separativa, né, do próprio Plutão, né, ajudando sim a deixar algumas coisas para trás, né, a se libertar aí de algumas amarras do passado e a se livrar de velhos padrões. Então, para os capricornianos é um momento de se imbuir, de se encher de oportunidades aí de realmente quebrar aquelas rotinas e aquelas situações que se repetem aí há um bom tempo e que de alguma forma a sua resistência, a sua persistência fazem com que você não tome atitude para lidar com mais segurança emocional tudo aquilo que realmente você precisa mexer e transformar nesse momento. Para o próprio aquariano, não tenho o que dizer, né? Mais reforçar aí toda essa energia e dizer para que no dia 24, quando a lua nova acontece, definir mais ainda os próprios objetivos, porque a lua nova, as primeiras 24 horas, 48 horas, é a oportunidade de você criar todo o potencial do seu mês
E isso vai te dar muito mais responsabilidade e resistência, principalmente para atingir aí os seus objetivos. E para os piscianos, é um momento de refletir sobre a importância, principalmente em termos dos valores pessoais. O que te dá uma segurança financeira, uma segurança afetiva, o que realmente faz sentido para você no teu momento atual. E muitas vezes aí criar mais realidade e perceber aonde se encontram fantasias e ilusões, porque o momento que isso fica claro para você, pode ter certeza que esse mês tem tudo para te trazer muito mais abundância em direção àquilo que você realmente valoriza. E essas são as dicas aí do mês de Aquário para todos os signos. Vamos aproveitar dessa energia, continue acompanhando as dicas diárias do movimento lunar. A gente aí hoje tem a lua em Sagitário, que reforça um otimismo, uma confiança, uma fé, porém ao mesmo tempo ela está trazendo um sentido aí de expectativas dentro dos negócios, procurar atividades, né, que com a lua em Sagitário, que fica até amanhã, mas é a oportunidade sim de procurar ouvir a própria voz do eu superior, vamos dizer assim, aquele insight que vem, principalmente se você se permitir ter um tempo só para você, essa voz ela fica muito clara. E acompanhe então, tem muita coisa boa aí para acontecer esse mês, muitas dicas para a gente ficar atento, os trânsitos aí que geram um pouco de desconforto, de conflito, de desalinhamento, de falta de entendimento. E logo aí a gente está chegando com Mercúrio retrógrado, a gente vai falar disso, é só ficar ligado. E aproveito sim a oportunidade de pedir para curtir o vídeo se gostou, se não, deixar comentários, fazer perguntas, isso só enriquece, me agrega, e é uma forma assim de eu movimentar mais e ter aí hoje os benefícios que eu sei que advém dessa movimentação do próprio canal. Então, para vocês um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e eterna gratidão pela oportunidade aqui de eu poder compartilhar esse conhecimento e de ir crescendo junto com todas essas informações que, sem dúvida nenhuma, para mim ela vai se tornando cada vez mais inteira dentro de mim. E eu vou assumindo aí, caminhando de acordo com o meu propósito de vida, aquilo que eu acredito e que eu desejo conquistar ainda a curto, médio e longo prazo. Então, beijo para todo mundo. Gratidão.